informação. Oi. Olha, perguntas somente pertinentes ao conteúdo, tá bom? Vamos lá. Eu não tô para brincadeira, não. Na página 14, o exercício 36, eu não entendi o que tá falando. Observe o box, tira tema. Que informação é dada nele? Então tá. Aí, pelo que eu entendi, é para escrever o que tá falando no quadrinho cinza. Isso mesmo, olha só, você vai, o tira-teima, eu vou explicar isso na aula de hoje. A partir da minha explicação de hoje, você vai conseguir mais fazer o exercício 36. Na verdade, você vai, esse tira-teima que ele pede para você fazer aqui é a fonte de onde foi tirado tudo. Né, onde foi tirado a informação. Então, ó, quando ele diz assim, observe o box tira-teima, que é o conceito de tira-teima que eu vou falar hoje para vocês, tá? E fala qual é a informação dada nele, né? Então, o tira-teima é um tira-dúvidas, né? Que eu vou explicar isso para vocês. Então, baseado nesse tira-teima, você vai explicar aí quais são as fontes em que ele se beneficiou para poder comprovar aquilo que ele está dizendo ali, tá certo? Eu vou falar sobre tira-teima hoje, e aí, a partir da minha explicação, se você continuar não entendendo, a gente volta nessa questão, tá certo? Vamos lá, espera só um pouquinho, gente. Olha, tem 2 José Armando aqui que eu não vou aceitar nenhum e outro. Não sei quem é. Professora, qual que é a parte amarela do ovo? Vamos lá. Então, gente, olha só. Modalizadores. Eu vou colocar aqui para vocês uma tela e eu vou explicar o que é modalizadores. Primeiro, eu quero que vocês peguem aí na página 12, onde lá embaixo, no quadrinho, está escrito assim, ó. Modalizadores são elementos linguísticos que mostram a atividade do emissor de aprovação crítica, dúvida, em relação ao enunciado. Entre as classes de palavras que exprimem tal atitude estão o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é modalizador. Vocês não precisam copiar, nem tirar foto, nem nada, porque eu vou colocar isso no roteiro de vocês, tá bom? Então, olha só. O que são os modalizadores? Os modalizadores são definidos por algumas classes gramaticais, como substantivo, verbo, advérbio, conjunções, que intensificam aquilo que você quer dizer, né? Aquilo que você quer falar. Então, olha só, modalizadores, eles servem para que, numa dissertação ou em qualquer texto, em qualquer gênero textual, você os coloque para dar mais ênfase àquilo que você está escrevendo ou falando. Olha só, modalizadores. Consideram-se modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados ao evento da produção de um texto, tá? Como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso. Então, toda vez que você se beneficiar de um modalizador, você está colocando ali no seu texto, o quê? Alguma coisa que dê ênfase, alguma coisa que reforce aquilo que você está falando, tá? Então, olha só. A partir daí, quando você atribui esses modalizadores, o seu texto passa a ter melhor entendimento, passa a ser melhor entendido para aqueles que estão lendo, né? Para o leitor. Vamos ver aqui, ó, em textos argumentativos. O que é que nós precisamos aí? Nós precisamos, você está lá escrevendo um texto e, de repente, você quer dar uma ênfase aí. Gente do céu. Bom, eu vou aceitar só um, José Armando, o outro eu não vou aceitar, não. Vamos lá. Textos argumentativos. Então, quando a gente utiliza desses modalizadores num texto argumentativo ou em qualquer texto que você queira dar ênfase àquilo que você está falando. Você vai, vamos supor, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Viajarei a Paris essa semana. Então, você colocou ali a informação, todo mundo viu, todo mundo entendeu que você vai viajar para Paris nesta semana. Só que você quer dar uma ênfase a esta sua colocação. Então, você pode colocar aí, você diz que você vai colocar um advérbio
que vai fazer com que o leitor entenda que você provavelmente vai viajar a Paris esta semana. Então, este provavelmente, ele está o quê? Enfatizando alguma coisa que você já disse anteriormente. Isso é um tipo de modalizador argumentativo. Né? No caso, um advérbio. Também você pode dizer, criar uma dúvida aí, que não sabe se você vai viajar essa semana, né? Então, você pode colocar a expressão, não sei se viajarei a Paris essa semana. Ô, gente, quem estiver brincando aí, quem não se conscientizou que aqui não é a brincadeira, saia da sala, por favor, saia da sala. Sabe por quê? Porque eu vou colocar esse vídeo disponível aí no Google Classroom, você assiste por lá. Sabe, não fica perturbando a minha aula. Não fica perturbando a minha aula. Sabe, tem gente que não tem consciência disso aí. Esse povo não tem um pingo de bom senso. Cauã, o quê, meu? Eu tô aqui na minha aula quieta, aqui, você tá falando de mim? Olha só, eu não quero saber quem é. Quem não tá afim de assistir a aula, se tá com sono, vai dormir. Vai dormir porque depois eu disponibilizo esse vídeo no Google Classroom. Aí você assiste por lá. Ô, professora. Sabe? É isso. Vai ter a explicação daquele conteúdo do último slide também lá no Class? Da videoaula? É, o último slide que você passou sobre os modalizadores. Sim, sim, vai estar sim. Porque olha só o que aconteceu. Eu disponibilizei alguns links da videoaula, né, da aula remota, online, só que o Google Classroom e o Positivo On, ele não aceita o link. Se você for lá e clicar no link, vai te pedir uma conta para você abrir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar esse vídeo, que nem eu estou gravando a aula agora. Eu tenho que baixar esse vídeo, pegar o link, colocar no YouTube e depois disponibilizar para vocês. Então, é que eu vou fazer isso hoje, tá? Então, se eu coloquei algum link no Positivo ou no Google Classroom que vocês não conseguem abrir, vocês aguardem que eu vou baixar o vídeo. Eu tenho que baixar o vídeo primeiro para depois disponibilizar, colocar no YouTube, depois disponibilizar para vocês. Mas fiquem tranquilos que vai material de apoio, vai o link da aula, vai a aula gravada também. Não se preocupe com isso, tá bom? Então, olha só. Então, toda vez que eu utilizar de algum artifício, né, de alguma palavra para dar ênfase àquilo que eu estou falando, eu estou modalizando o meu texto, eu estou me utilizando modalizadores que possa dar ênfase àquilo que eu já estou falando, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui uma frase, né, tão importante quanto você dizer, é como você vai dizer, para que haja um bom entendimento ao leitor. Então, a partir daí, do uso desses modalizadores, é que vai intensificar aí a sua mensagem ao leitor, tá certo? Olha só, então vamos lá. A greve, olha o que eu coloquei aí, ó, uma ideia de soma. Quando você quer somar alguma coisa, a sua informação, a sua mensagem, você pode utilizar uma conjunção como modalizador. Ó, qual é a conjunção que me dá a ideia de soma? São as conjunções aditivas, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, um modalizador para somar aquilo que eu já tenho colocado anteriormente. Se eu digo assim, ó, a greve parece inevitável, pois não só como os professores, como também os alunos estão indignados com os atrasos dos repasses do governo. Olha, a expressão não só e a expressão como também acrescenta soma a minha informação. Isso é um modalizador argumentativo, né? E se eu quiser aqui dar a ideia de conclusão, né, de uma conclusão contrária, eu posso utilizar-se do quê? Das conjunções adversativas. Se eu digo assim, ó, para Aristóteles, a felicidade está era um fim que todo ser humano sábio ou ignorante buscaria. Todavia, mais de 2.300 anos depois dessa teoria ter sido defendida, vê-se que a felicidade possui diferentes concepções e entendimentos por parte das pessoas. Geralmente, quando a gente tem uma coisa contrária para dizer, nós usamos a conjunção mas,
né? Nós usamos e abusamos da conjunção mas. A conjunção mas está tão batida que nós acabamos esquecendo das outras conjunções que também nos mostram uma ideia contrária. Então, quando você quiser contrariar aquilo que foi dito anteriormente. Nossa, que bafo! Você pode trocar a conjunção mas pela conjunção todavia, que faz o mesmo efeito, que nós não temos esse costume de usar a conjunção todavia. Esta conjunção todavia, ela é um modalizador argumentativo, ou seja, ela dá ênfase, ela está mostrando o quê? O contrário daquilo que foi dito anteriormente. Isso é um modalizador argumentativo. Agora, se eu quiser afirmar ou negar alguma coisa, olha só, o piloto pouco fez na pista hoje. Mesmo assim, tem chances de conquistar a temporada. Esse pouco aqui, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, ele está afirmando, né? Quantas vezes, a quantidade de vezes que alguma coisa foi feita pelo piloto aí, na pista. Então, ele está modalizando a ideia, ele é um modalizador argumentativo. Então, modalizador nada mais é do que aquela palavra que reforça de uma maneira a favor ou contrária àquilo que você está dizendo anteriormente, tá certo? Modalizador argumentativo é isso, é quando você coloca, pode ser um verbo, pode ser uma conjunção, pode ser um advérbio e também pode ser um substantivo, que mostra o quê? Que mostra uma ênfase, que reforça aquilo que você disse já anteriormente. Isto é um modalizador. Alguma dúvida? Então, olha só, é o que está escrito aqui na apostila de vocês. Modalizadores são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor, ou de aprovação, ou de crítica, ou de afirmação, ou de dúvida, ou de reforço, né? Em relação a algum enunciado já colocado no texto. Entre as classes de palavras que exprimem tal atitude estão, pode ser representada pelo substantivo, pelo adjetivo ou pelo advérbio, ok? Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Vamos lá. Deu para entender o que é modalizador? Eu vou entender que sim. Então, vamos lá. Na questão de modalizadores, é isso, é bem facinho, né? Não tem muita preocupação com isso. O modalizador é só mais um recurso para que você deixe o seu texto, né, bem elaborado. Então, você utiliza aí desse recurso que é muito interessante, que é muito legal, tá? Eu vou colocar uma outra tela aqui sobre o que nós vamos falar agora, no caso... Eita! Lá, sobre tirateima, tá? O que é um tirateima? Essa questão tá na página da apostila de vocês, logo depois de modalizadores, na página 14, tá? Tirateima, ali no quadrinho esquerdo, lá no início da página. Então, olha só. Quando você está assistindo algum jogo de futebol, e aí você quer ver um lance, né? Você quer tirar a prova dos 9, você quer saber se aquilo mesmo aconteceu, se aquele lance do jogador, se foi gol mesmo, se não foi, se foi falta, se não foi, você tem um recurso chamado tirateima. Né? O que é um tirateima? O tirateima, ele é a prova dos 9, né? Daquilo que você está presenciando ali, principalmente em jogo de futebol acontece isso, né? Aí tem lá a jogada, e aí você quer saber se realmente foi falta,
e aí você coloca lá o tira-teima, ou seja, é um tipo de uma gravação utilizada por um equipamento específico que mostra minuciosamente o ângulo em que o jogador estava, onde os outros jogadores estavam, o que aconteceu naquela cena, naquele momento, para dizer, para tirar a dúvida aí, se foi falta, se não foi, se foi gol, se não foi. Então, tira-teima é um equipamento, um tipo de equipamento que grava minuciosamente uma partida de futebol. Eu estou falando de futebol porque é mais fácil de vocês entenderem, né? Mas tem outros tirateimas por aí que vocês vão verificar. Na verdade, são as fontes, né, de informação daquela determinada cena, gravada por um equipamento que tenha condições de fazer aquilo minuciosamente, para você tirar uma dúvida, né? Para você tirar aí a prova dos 9, como a gente fala em matemática, né? Então, ó, tira-teima. Por que o nome tira-teima? Teima vem do quê? De teimoso, né? De insistente, né? Quando você fala tira-teima, é que você quer tirar uma prova, né? Você teimou que aquilo aconteceu assim, assado, então você quer provar para alguém que isso aconteceu. Então, você usa ali, na questão da cena, o tira-teima. Não é como o replay, é diferente, né? O replay, você passa exatamente aquela cena em que ocorreu quando você está assistindo ali a partida de futebol. O tira-teima, não. O tira-teima é um equipamento mais elaborado, mais minucioso, para que você grave os detalhes desta cena aí, deste jogo, no caso. Olha só, o tira-tema, ele é um argumento incontestável e decisivo, né? Então, é uma prova daquilo que aconteceu. Isso é tira-tema, tá? Olha só, após o jogo, foi feito um tira-teima da jogada que permitia a vitória do adversário. Então, ele gravou, né, através de um aparelho propício para fazer essas coisas, né? Equipado para fazer essas coisas, onde a cena é decisiva, é incontestável, tá bom? Deu para saber o que é tira-teima? Deu para entender o que é tira-teima? Então, tira-teima é quando você grava através de um aparelho minuciosamente os acontecimentos de qualquer situação, não só de um jogo de futebol. Estou dando um jogo de futebol aqui como um exemplo, tá certo? Aí, aqui, ó, como funciona um tira-teima? Aí eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês, né, de como funciona um tira-teima. Então, aí ele vai lá, o tira-teima, ele está gravando em todos os ângulos, né, aquela situação, aquela cena, e depois vai lá alguém que queira conferir, né, que queira comprovar a situação da cena, vai lá. Existe algum murmurinho, existem alguns comentários de que o tira-teima está defasado, ele é eficiente, mas não tem tanta eficiência como um outro aparelho que está entrando agora em questão, que filma a corrida de cavalo, né? Então, nas corridas de cavalo, tem um outro aparelho, que eu não sei o nome agora, eu acho que é aqui, ó, esse é o sistema chamado, aqui, ó, iVision, né? Está substituindo o tira-teima, porque o tira-teima está dando algumas falhas, alguns erros. Então, este aparelho, iVision, ele está tomando o lugar do tira-teima e já é usado em corrida de cavalo para ver a precisão, né, da corrida, quem chegou primeiro, enfim, dos detalhes ali da cena, né? Então, tira-teima é isso, tá, gente? Tira-teima é a prova dos 9, vamos dizer assim. Tira-teima é quando você vai lá
grava uma determinada situação de uma maneira mais detalhada, através de um aparelho, e você pode ver ali, pode concluir o que aconteceu exatamente naquela cena. Ou num jogo de futebol, ou numa partida de jogo de baralho, enfim, que esteja televisionado ali, que esteja ali filmando tudo direitinho, tá certo? Então, tirateima é isso. Alguma dúvida quanto a tirateima? Olha só. Eu. Diga. Vamos lá, olha só. Aqui em cima. Estou me silenciando. Hã? Alguém me silenciou bem na hora de falar, agora eu não esqueci. Tá bom. Vamos lá, ó. Tiratema. Lê uma informação duvidosa sobre saúde na web. Então, você está lendo lá uma informação duvidosa, você acha que tem alguma dúvida, você vai falar, vai escolher um canal que confirme a informação que você acha que é duvidosa. Então, tem vários canais com tirateima, né? Esse tirateima é o quê? É a fonte de pesquisa em relação ao texto aqui, é a fonte de pesquisa que você vai tirar aí a sua dúvida sobre se aquela questão é ou não verdadeira, né? Então, vamos supor que você vai procurar alguma coisa sobre saúde, a melhor fonte de informação, o melhor tirateima para você sanar a sua dúvida é o site do Ministério da Saúde. Não deixa de ser um tirateima. Olha só, ligue para o Disque Saúde 136. Lá, eles vão poder tirar a sua dúvida em relação àquela informação que você está visualizando, ou que você está assistindo ou lendo. Na verdade, isso é chamado de tirateima em relação ao texto na parte de redacional. Eu coloquei aqui o significado de tirateima em relação a um jogo de futebol, uma prática, só para vocês entenderem o que é. Tá? Então, o que é, na verdade, o tirateima na redação, no texto? É você procurar fontes confiáveis, para que vocês tirem essa dúvida em relação a alguma informação. Estamos aí hoje na era do fake news, né? Então, para você saber direitinho se a notícia é fake news, né? Se é fake news ou se não é, você tem aí esses tirateimas, esses sites ou essas fontes confiáveis para que você tire a dúvida sobre aquilo que vocês estão lendo ou assistindo, tá certo? Então, tirateima em relação ao texto é isto, é você buscar fontes de informação confiáveis para que vocês tirem as dúvidas, os detalhes sobre aquela determinada reportagem que você está lendo ou notícia que você está lendo ou visualizando, tá certo? Aí depois, ó, Instituto Oncoguia. Então, ligue, ó, tem 3 tirateimas aí, 3 sites de informações confiáveis, 3 fontes de informações confiáveis e que você possa estar aí tirando a sua dúvida. Então, tirateima é tirar uma dúvida, né? Procurando aí, no caso, fontes de informações confiáveis. Deu para entender o que é tirateima? Deu para entender? Então, eu quis colocar aqui um exemplo de um jogo de futebol que é para vocês se familiarizarem mais com esse contexto aí de tirateima. Não há necessidade, gente, de vocês copiarem ou printar a tela. Eu vou colocar isso no roteiro de quinta-feira, que é o dia de postar a nossa aula de redação, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Quem me perguntou da questão de 36? Na página 14, deu para entender direitinho? Deu para entender? Sim, já respondi. Então, tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida sobre as questões que eu propus para vocês nesta parte do capítulo 4 aí, da apostila? Não tenho nenhuma, professora. Qual que é a parte amarela do ovo? Alguém me responde? Olha só, mesmo porque eu vou colocar as
o gabarito, né, no roteiro, e aí vocês vão fazer a conferência direitinho, e aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Não precisa ser na aula online, esperar até a aula online. Vocês têm o meu contato, tem meu e-mail, pode me chamar também no direct do meu Instagram, e aí a gente tira a dúvida. Se eu não responder na hora, é porque eu estou ocupada, mas eu sempre respondo, vocês aguardam um pouquinho aí, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre esses modalizadores e sobre o tirateima. Eu quero que vocês, por favor, na página 14, eu não sei se vocês fizeram isso. A página 14 está perguntando a cor, o que é a parte amarela do ovo, eu não sei. Pintar ali o quadrinho em cima, né, sobre o tirateima, e na página 12, pintar o quadrinho sobre modalizadores, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu vou disponibilizar este vídeo também. Professora. Lá no... Professora, rapidinho. Tem atividade lá, o trabalho de redação que você disponibilizou no Google Class. Eu acho que no Positivon também. Sim. Só que aí o meu computador não dá para abrir ele. Ixi, compra outro. Quem que tá falando? O Milan. O Milan, eu vou te passar, então, ele não abre. Você está indo pelo computador? Sim, tem um notebook, ele é meio um pouquinho velho. Aí, tipo, ele dá para abrir o arquivo, só que, tipo, não dá para fazer o download dele. Não dá para fazer? Que engraçado. Não. Olha, gente, eu disponibilizo esses conteúdos para vocês, essas atividades no Word. Engraçado que quando eu coloco no Google Classroom, ele transforma em PDF, e aí vocês acabam não conseguindo, muitas vezes, não dá nem para copiar e colar, Mila? Em outra folha no Word? Assim, dá para mim escrever as perguntas não, professora, não dá. Te mandar uma foto. Ô, Mila, você tem meu número de WhatsApp? Porque, de repente, eu posso... pelado aí atrás. Então, de repente, eu posso passar para você pelo WhatsApp, e aí você tenta abrir, você configura o WhatsApp no teu computador, tenta abrir por ele, às vezes dá. Eu vou fazer isso. Nossa, passou um cara pelado ali atrás, velho. Faz o seguinte, você coloca para mim no direct do Instagram o número do seu celular, que eu passo para você pelo celular. E aí você tenta abrir no computador, configura direitinho lá pelo web. E aí você tenta abrir. Se não conseguir, você me manda uma mensagem de novo e a gente vê o que faz, tá bom? Tá bom, professora. Então é isso. Qualquer dúvida, gente, qualquer dificuldade, pode me chamar, que aí a gente dá um jeito de colocar para vocês aí a atividade. Nossa, imagina a rola batendo na minha cara. Tá bom? Gente, eu vou encerrar a aula porque o assunto já terminou e eu não vou ficar aqui brincando, não. Alguém tem alguma dúvida? Você tá bem casada. Ui! Nossa, pau peludo! Alguém tem alguma dúvida, gente? Então eu vou finalizar a aula de hoje, porque a nossa aula é bem curtinha hoje, somente sobre os modalizadores e o tirateima. E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem no particular, tá certo? Certo. Então, tá obrigado, bom. professora. Sua aula é sempre incrível. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau.